Muito bem, vamos falar um pouquinho hoje sobre mordomia. Uma palavra interessante, né? E algo que deve permear as nossas vidas, deve realmente nos motivar grandemente a fazer a obra do Senhor. E eu quero que todos os irmãos abrissem suas Bíblias lá em Mateus capítulo 25. Mateus 25. E nós vamos ler o versículo 14 em diante. Mateus 25, 14 em diante. Leamos então. Por isso também, como o homem que partiu para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com ele e granjeou outros 5 talentos. Da mesma forma, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Vamos parar aí, orar ao Senhor. Pai, esta é a tua palavra, Senhor. E nós queremos nessa noite que ela possa falar aos nossos corações, desafiando-nos a viver uma vida de inteireza na tua presença, como bons servos do Senhor, bons dispenseiros da sua multiforme graça, ó Pai, em nossos corações. Ó Deus, fala aos nossos corações nessa noite. É o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Por isso, todos assentar. Esta é uma parábola bem conhecida de todos, e nós vamos observar alguns elementos, né, que com certeza você já deve ter notado e nós já temos referido em alguns momentos aqui, mas é sempre bom lembrarmos, não é? Então, a primeira coisa é que uma parábola, ela não necessariamente é um ensinamento total do que precisa ser feito, ou um enquadramento geral de todas as atribuições das pessoas e dos indivíduos na parábola, é uma história, e ela tem uma ideia central. E o que nós devemos nos ater é a ideia central. O que era o centro, o que era realmente a mensagem que o Senhor Jesus queria transmitir naquela parábola. Então isso deve ficar bem forte nos nossos corações. Então falaremos hoje sobre mordomia cristã, serviço cristão. Quando nós falamos de mordomia, nós estamos falando de pessoas que cuidam, é um serviçal, um administrador do alheio, né? É alguém que cuida de algo que é de outra pessoa. Um administrador, um gerente, talvez, um coordenador de uma escola, por exemplo, a coordenação de uma escola não é a proprietária da escola, mas é a que detém a responsabilidade de fazer funcionar tudo aquilo ali e, portanto, tem algumas atribuições importantes. Então, devemos sempre lembrar, durante o tempo que estaremos tratando aqui, que aquele mordomo é aquele que cuida do que é do outro, não propriamente seu. E deve ter a consciência de que o que ele está fazendo, embora deva fazer o melhor que está nas suas mãos e nas suas possibilidades, não é seu, é de outra pessoa. Então, a palavra mordomo, ela diz respeito exatamente a isso. E aquele rei, aquele senhor, né, aquele rico senhor, aquele homem, partiu para fora, chamou os seus servos e entregou-lhes seus bens. Uma coisa interessante é que ele não entregou os bens igualmente para todos. Ele fez distinção entre os servos. A um ele entregou 5, correto? A outro ele julgou entregar somente 2.
E outro servo, ele ainda julgou importante e dentro do seu entendimento, eu vou só dar um para essa pessoa. Só que o texto deixa claro por qual motivo foi essa discriminação, né? Ele mudou e deu a cada um de acordo com a sua capacidade, versículo 15. Então, algo importante. O Senhor da parábola distribui os seus bens com os seus servos, todos eram servos, mas cada um tinha uma capacidade diferente do outro. E ele deu segundo a sua capacidade. E ausentou-se, deixou com eles. Então, algo que nós devemos refletir um pouco sobre isso é que nem todos nós receberemos a mesma coisa de Deus. Deus não espera o mesmo de cada um de nós da mesma forma. E Ele não nos trata sem considerar a nossa capacidade e a nossa possibilidade. Então, de acordo com o texto sagrado, até provação não vem acima daquilo que podemos suportar. Ele é fiel para conosco. Ele mantém uma fidelidade. Fidelidade, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Fidelidade é cumprir o que promete. Então, o Senhor nos promete não nos provar acima do que podemos. E Ele é fiel nisso. Ele faz exatamente isso. Ele não nos deixa haver navios, né? Ele realmente cumpre aquilo que Ele promete. Então, nós também como mordomos devemos ser fiéis. O que se espera do mordomo é que ele seja fiel. Não é isso que Paulo escreve a Timóteo? O que se espera do dispenseiro é que ele se ache fiel. Fidelidade é o que é requerido. Então, se há fidelidade da parte do crente para com Deus, Deus não vai exigir ou requerer deste ou daquele mais do que ele possa produzir, mais do que ele possa dar ao Senhor. E ele vai conceder os talentos de acordo com a possibilidade de cada um. Então, vamos pensar, será que o Senhor requereria de mim e de você o mesmo que ele vai requerer de Paulo? Paulo, por exemplo, tinha uma nítida convicção de que dele seria requerido muito. Pessoal, olha, eu prego constantemente, porque se eu não faço, se faço de boa mente, ainda serei premiado por isso. Agora, se faço tudo isso, mesmo que não desejando fortemente, uma missão me é dada. Em outras palavras, talvez alguém pode até produzir 2 talentos, mas eu tenho que produzir 5 talentos. Então, se aquele que ganhou 5 produzisse mais 1, ele seria um servo negligente. Mas aquele que ganhou 1 talento, poderia ele produzir 1, e seria bom servo. Então, às vezes, irmãos, precisamos imaginar que, de acordo com o que recebemos de Deus, de acordo com a capacidade que recebemos de Deus, seremos cobrados com a mesma intensidade. Então, quem é fiel, no mínimo, pode bem ser fiel no máximo, né? Nas grandes coisas. Quem é fiel no pouco, Lucas 16:10, uma outra parábola, ele diz que aquele que é fiel no pouco é também fiel no muito. Então, você tem sido fiel com o que Deus te dá? Muitas pessoas falam assim, mas se eu fosse um grande orador, se eu fosse um grande pregador, se eu pregasse, se eu tivesse uma boa eloquência, então eu pregaria muito, né? Bom, não sei se os grandes pregadores algum dia já nasceram grandes, né? Eu estava lendo uma biografia do Billy Graham, que pregou as multidões no mundo todo, né? Falecido há pouco tempo atrás. Ele começou pregando para sua família, começou pregando na igreja, uma pequena igreja, né? Uma pequena igreja de fazenda. Ele começou a falar alguns versículos, alguns textos, né? E Deus tinha uma obra grandiosa
na vida dele. Então, o mordomo, o primeiro aspecto da mordomia é fidelidade ao dono da propriedade. Então, como se fôssemos gerente. Então, o primeiro ponto principal do gerente é que ele tenha fidelidade ao dono da empresa. Eu queira que a empresa lucre, eu jamais vou dar prejuízo na obra de Deus. O dono da obra, o Senhor da obra, é Jesus Cristo, é o nosso Deus. Devemos ter fidelidade para com Ele. Mais do que lealdade, Deus espera de nós sinceridade. Então eu devo ser leal não somente nas minhas ações, mas eu devo ser sincero. E essa sinceridade diz respeito a como fazer aquilo que Ele me diz para fazer. É quando nós recebemos claras instruções e nós devemos fazer como a instrução foi dada. Quando nós temos 3 pessoas e vimos 2 executarem bem o seu trabalho, dá-nos a impressão de que eles entenderam o que foi requerido, não foi? Ganhou 5, trabalhou e granjeou mais 5. Ganhou 2, trabalhou e granjeou mais 2. O outro ganhou 1, o que se esperava? Naturalmente, ao que parece, pelo contexto, né? Como eu disse, parábola ela não tem todos os parâmetros bem claros, mas uma ideia central. Esperava-se que aquele que ganhou 1 granjeasse mais 1. Não era para ele ganhar 2, não era para ele ganhar 5, era para ele ganhar mais 1. A fidelidade dele estava em cima daquilo que ele recebeu por conta da sua capacidade. Eu sei que talvez alguns vão dizer, mas o Senhor foi perverso com ele, por que não deu 5? Ele ficou desanimado. Um ganha 5, o outro ganha 2, só ele ganhou 1. Talvez a política das minorias pode até dizer, olha, coitado, ele só não teve ânimo e força para trabalhar porque só ganhou 1. Foi discriminado pelo senhor daquela fazenda, né? Aquele rico senhor. Ele poderia muito bem ter dado 5 para ele, isso seria uma motivação para ele. E talvez alguns vão se encantar nessa condição, né? Mas o texto deixa claro que é segundo a sua capacidade. Cada um receberá segundo a sua capacidade. Nós temos como exemplo de mordomia para com Deus o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, precisamos lembrar disso. Jesus é o nosso modelo. Jesus veio, embora sendo Deus, de acordo com o texto sagrado, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se e, achado na forma de homem, humilhou-se ainda mais e assumiu a forma de servo. Porque ele veio com um propósito. Ele veio para glorificar o Pai. Em todo o tempo, ele estava para glorificar o Pai, para obedecer o Pai. Hebreus diz que ele foi obediente até a morte de cruz. Então, mesmo sendo ouvido, ele obedeceu. Ninguém de nós pode hoje dizer, alguém pode me questionar? Mas Jesus podia. Ninguém pode nos dias de hoje dizer, eu tenho falha com alguém, e talvez um ou outro vai levantar falha sobre nós. Talvez nós mesmos sabemos das falhas, né? Sobre nossas vidas. Mas Jesus não. Jesus, o exemplo de mordomo, em momento algum tinha falha. Em João capítulo 8, 46, ele fala, quem dentre vós pode me convencer de pecado? Esse convencer não é ter argumento para me fazer acreditar que eu sou pecador, né? Esse pode me convencer do pecado, está, quem dentre vós pode me dizer que eu tenho pecado, que eu estou pecando, ou que eu tenha pecado? Ou seja, ninguém podia, ele era um mordomo fiel. Ele era um mordomo, um exemplo de quem estava cuidando bem dos dons e talentos que recebera do Senhor, para a glória
do Senhor. Uma coisa importante que eu e você precisamos ter é que, embora nós estejamos vivendo nesse tempo presente, embora nenhum de nós saibamos realmente o que passa no coração um do outro, né? Eu não sei o que passa no coração do irmão Valdir, né? Não sei o que passa no coração do irmão Itamar, da irmã Lucelena, Lisa, Mancida. Cada um dos irmãos, eu não sei o que está passando no seu coração agora, neste momento. Eu não sei o que está passando na sua mente nesse momento. Eu não sei o que está passando na mente e coração, talvez, dos irmãos que estão nos ouvindo em casa. Hoje, temos um grupo um pouco menor do que o normal, né? Talvez alguns estão no trabalho agora. Talvez alguns não conseguiram sair mais cedo do trabalho, né? Estar conosco hoje. Nós temos alguns irmãos que estão com alguma impossibilidade física para estar presente. E nós devemos orar por eles. Mas há alguns que não apresentam nenhuma dessas características. Não tem nenhuma debilidade física, não tem nenhum impedimento físico, não teve nenhuma obrigação a mais nesse dia, mas tomaram a decisão de não estar presente. E talvez nem de assistir o culto online, né? Terão. Mas o fato é, são mordomos, modelo para os cristãos. Jesus foi modelo para nós. Nós devemos ser modelo para aqueles que estão próximos de nós, né? Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: torna-te padrão para os fiéis, ou seja, torna-te um modelo para os fiéis na palavra, no trato, no amor, no cuidado com a palavra. Nós devemos nos tornar exemplos. Por quê? Um dos motivos é que outros estão nos olhando. Outros vão sofrer as consequências de nossas atitudes. Mas tem mais um detalhe muito importante. Nós seremos um dia julgados pelo Senhor Jesus. O Senhor da nossa vida vai nos julgar um dia. Tal como aqueles servos que recebeu 5, 2 e 1 talento. Nós um dia também vamos prestar conta dos nossos talentos. 2 Coríntios, vamos abrir ali. Eu estarei lendo até por questão de... 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, o texto diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Todos nós vamos nos apresentar diante do Senhor naquele dia. Tal como essa era uma parábola, e a parábola dizia respeito a talentos deixados para trabalho e uma prestação de conta futura. Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, que um dia nós também prestaremos conta dos talentos que recebemos. Ainda quando ele escreve aos Romanos, vamos pegar lá, um outro povo, uma outra cidade, uma outra igreja, Romanos capítulo 14, olha o que ele diz, versículo 10, mas tu, por que julgas a teu irmão, ou tu também, por que desprezas a teu irmão, pois todos haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Escreveu aos Coríntios, Coríntios, nós vamos estar lá no tribunal de Cristo. Escreve aos Romanos e diz, Romanos, não se ocupe em ficar julgando um ao outro, não, porque todos nós um dia seremos julgados por Jesus Cristo. Nós temos talentos. E talvez a minha pergunta aqui essa noite é, quantos talentos você recebeu? 1? 2? Ou foi 5? O que sabemos é que, segundo a capacidade de cada um, Deus, o Supremo Senhor, sabe da capacidade que cada um de nós temos. Quantas vezes nós temos recebido de Deus a oportunidade de ser bênção na vida de outra pessoa, mas nós optamos por ser tropeço na vida de pessoas.
Tem cristãos que é tropeço. Tem cristãos que às vezes, crentes estão indo pitos, focados em fazer a vontade de Deus, de repente ele vai lá e faz uma coisa totalmente estranha, só para confundir a mente daquele que está sem conhecimento ainda. E às vezes isso gera um grande conflito. Alguns têm talentos, dons dados por Deus, capacidade especial, capacidade essa até demonstrada na vida social, na vida talvez profissional, e que às vezes não é usado ou canalizado para a obra de Deus. Não resta nada. Quantos são homens e mulheres trabalhadores, secularmente, mas na obra de Deus, um zero à esquerda. Enterram. A palavra de Deus diz que era segundo a capacidade de cada um. Aquele que recebeu mesmo que um talento, ele tinha capacidade. Ele não chamou nenhuma pessoa sem capacidade. Ele distribuiu segundo a capacidade. Todos nós somos capacitados a fazer algo. No mínimo, reconciliar pessoas das trevas com a luz. Todos nós que fomos reconciliados, recebemos no mínimo um talento de dizer ao perdido: você tem esperança. Você pode alcançar o que eu alcancei. E é simples. O maior testemunho, o maior pregador de todos os tempos, o apóstolo Paulo, quando ele prega ao rei Félix e a Herodes mais tarde, ele vai dar a maior mensagem que todo mundo tem o poder de dizer. Sabe qual foi? Ó rei, eu estava indo no caminho e o Senhor me apareceu e se revelou a mim e eu não fui desobediente à ordem do Senhor. Esse é o maior testemunho. Essa é a maior pregação do evangelho que alguém possa fazer. Talvez alguém pode usar versículos bíblicos e de uma forma genial até apresentar textos, né? E ter uma boa eloquência, mas nada substitui o fato de que Cristo salvou a sua vida. E Ele pode salvar de qualquer pessoa que está do seu lado. Esse testemunho pode ser dado. Nós somos mordomos fiéis, nós somos mordomos modelo. As pessoas glorificam a Deus. Terminamos essa semana um estudo com os jovens, né? Sua fala, seu procedimento, suas atitudes glorificam a Deus. As pessoas dão glória a Deus pela sua forma de viver, ou questionam Deus, questionam a fé cristã, ou ficam pasmos daquilo que tem acontecido. Parece que não é condizente cristianismo com o que eu estou vendo. Nós somos mordomos, devemos viver para a glória de Deus. Devemos ser bons e qualificados com fidelidade. A palavra fidelidade, nós falamos um pouquinho, né? É cumprir aquilo que foi ordenado. Isso é ser fiel. É cumprir aquilo que foi acordado. Isso é fidelidade. E uma coisa interessante é que, já notou que quando você declara coisas, aquilo tem um peso sobre a sua vida? Já notaram isso? E eu estava vendo uma reportagem e achei muito interessante. Qual o motivo? Por exemplo, o Samuel terminando o curso de veterinária. Sabiam que ele nunca pode ser veterinário enquanto o reitor da universidade não estender a mão e dizer que ele é um veterinário? Mas ele já fez o curso, não vai ter mais aula nenhuma, já terminou as matérias, já fez as provas, já está tudo no documento. Mas enquanto o reitor, como que é chamado aquela colação de grau? Enquanto o reitor não declarar você é um veterinário, ele não é veterinário. Um jovem, um rapaz, uma moça, pode chegar no cartório: eu não quero nem casar na igreja, eu vou lá no cartório. Enquanto ele não disser
na frente de um juiz de paz, na frente de um tabelião, com testemunha do lado, que quer, enquanto aquele tabelião, aquele juiz não disser, então eu os declaro marido e mulher, eles não são casados. É amigado, é ajuntado, é qualquer outra coisa, casado não. Enquanto não houver palavra, enquanto não houver voz, enquanto não houver uma declaração, nós também declaramos coisas. A partir dali, há de haver fidelidade a uma palavra empenhada. Nós também empenhamos palavras diante de Deus. Quantas vezes nós falamos com o Senhor sobre coisas da nossa vida e nós declaramos isso? Nós somos, eu tenho uma frase que eu toda a vida gostei muito desde a minha juventude, somos escravos das palavras que falamos, mas somos senhores das palavras que não falamos, que guardamos, porque as que falamos, estamos obrigados a cumprir. Somos obrigados a ser fiel a essas palavras. Quando alguém diz, prometo ser fiel, prometo fazer. Então, às vezes, a palavra de Deus diz que o salvo, mesmo com prejuízo próprio, não volta atrás, mesmo que tenha um prejuízo grande. Mas ele falou, ele declarou, não precisa de nada assinado, não precisa de nada registrado, ele falou. Nós precisamos ser tais, mordomos, fiéis àquilo que prometemos. Nossa integridade deve ser evidenciada. O que seria integridade? A palavra integridade vem de integral, completo, sem meio comprimento, né? Quando nós fazemos tudo o que precisamos, quando nós cumprimos tudo o que prometemos, né? Isso é ser integral. Ninguém pode ser integral dizendo, eu sirvo a Deus, mas eu também sirvo a outro, né? Eu não sirvo de forma plena, né? Um homem é fiel à sua esposa quando ele de forma plena não trai ele com ninguém mais. Acabou, ela com ninguém mais. Ele é fiel. Quando nós aplicamos isso ao matrimônio, é fácil entender, não é verdade? Mas quando aplicamos isso a Deus, quantas vezes somos infiéis, não somos integrais com relação a Deus, como deveríamos, principalmente com aquilo que prometemos ao Senhor. Mateus 6:24, o texto sagrado diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Houve um tempo, não pela vontade de Deus, mas pela permissão de Deus, em que homens tinham mais de uma esposa. E o nome dado à segunda, terceira, quarta em diante, as esposas seguintes, era rival. Era a rival. Por quê? Era com quem ela dividiria atenção, cuidado e empenho a partir daquele momento. Era uma rival. Ana e Penina eram esposas de Eucana. E Penina era a rival de Ana. Então nós vamos ver sempre uma luta. Então fidelidade é quando nós servimos a uma única pessoa. Não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a duas pessoas. Não podemos ter dois sentimentos. Ou amamos e nos devotamos a um, ou nós vamos aborrecer. Amamos a Deus? Temos realmente uma alegria em servir ao Senhor? Somos íntegros com relação ao Senhor? Tem mais um versículo. Nós devemos ter sabedoria para servir ao Senhor. E a sabedoria, ela é maior do que inteligência. Eu gostaria que ficasse bem claro isso. Uma coisa é você ter
inteligência. Outra coisa é você ter sabedoria. Tem muita gente inteligente que age com sabedoria. Tem muita gente que não é tão inteligente, mas que age com sabedoria e é bem-sucedido. Alguns há que passarão por essa terra e com pouquíssima inteligência, eu conheço alguns com pouca inteligência, mas que são sábios e que vão usufruir de uma vida boa e agradável diante de Deus, diante dos homens, diante da sua própria família. E há uns que são extremamente inteligentes, mas não têm sabedoria. Talvez terão grandes salários, talvez terão muitas posições, posição elevada, e jamais experimentarão alegria, uma família agradável na presença de Deus, o favor de Deus na sua vida, embora extremamente inteligente. A sabedoria é melhor do que dinheiro. A vantagem da sabedoria é que ela conserva a vida. Provérbios capítulo 7, versículo 11. Sabedoria é melhor do que dinheiro. Sabedoria é melhor que inteligência. Sabedoria é melhor do que posição. É quando nós tomamos decisões assertivas, corretas. Quando nós fazemos aquilo que agrada ao Senhor. Você tem agido com sabedoria? Sua vida é com sabedoria? Nós somos dispenseiros. Dispenseiros de Cristo. Dispenseiros da obra de nosso Senhor. Eu tenho 2 versículos ainda e eu estarei indo para o final. Será bem curto essa noite. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Deixa eu só encontrar o texto lá. 1 Coríntios. Capítulo 4. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Algo importante para mim e para a sua vida. Você deve agir com fidelidade. Fidelidade não aos seus compromissos pessoais, mas fidelidade à palavra de Deus. Então, as circunstâncias vão surgir a cada momento. É incrível como até a sociedade nos coloca em aperto em vários momentos, né? Porque pergunta algo para você hoje e a sua resposta assertiva, não, a vontade de Deus é essa, né? Aí eles mudam a circunstância e aí, né? E as circunstâncias são diferentes. E agora você vai declarar coisas diferentes. Até mesmo porque a sociedade é dinâmica, a sociedade muda, os pensamentos mudam. Mas a palavra de Deus permanece. Ela não muda. Ela ainda é a verdade. Nós somos mordomos, nós somos ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de nosso Senhor. Então nós só temos a incumbência de ler esta palavra, retirar dela a verdade de Deus, não a nossa, não os nossos conceitos, mas o conceito de Deus, e aplicar na nossa vida. Se necessário for, morrer por esses conceitos. Quando falamos isso, hoje parece algo tão chocante, né? Porque nós queremos viver bem com a nossa sociedade atual. Louvado seja Deus por aqueles que resolveram morrer pela verdade no passado. E por isso essa palavra chegou até nós. Porque muitos morreram. Morreram por não aceitar qualquer coisa que era diferente do que estava aqui. Perdiam suas vidas, suas famílias, por amor de Jesus Cristo. Eu só quero desafiar você a pensar uma coisa. Devemos e somos chamados para ser servos fiéis. Eu não sei em qual grupo você está. Se no primeiro grupo de privilegiados,
que recebem muitos talentos, muitos dons, grandes valores, né? Tem grandes responsabilidades. Talvez mediano, 2 talentos, menos dons, talvez menos capacidade em alguns aspectos, mas ainda com responsabilidade. Ou você recebeu um talento, não importa. Você deve se achar fiel. Em Jeremias 48:10 diz: maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, frouxamente. Maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor sem compromisso, sem responsabilidade com esta obra do Senhor. Que nós possamos nessa noite pensar sobre isso. Somos bons mordomos de nosso Senhor Jesus? Eu vou ler de novo o texto. E fica este texto como a nossa última meditação nessa noite. Fomos chamados para sermos servos do Senhor Jesus. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomo dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Nós não temos que vencer a guerra, é uma responsabilidade de Deus. Nós não temos que destruir todos os inimigos, é uma responsabilidade de Deus. Nós só temos que permanecer fiel onde Deus nos colocou. Uma coisa interessante no exército é que todos os soldados seguem ordem. E pode estar todo mundo recebendo tiro. Cada um fica na sua posição. E a hora que aquele cai na sua posição, o outro toma a mesma posição. Ninguém chega para o comandante e fala assim: não vou lá não, lá toma tiro. Não viu que morreu um lá já? Não, o outro vai e assume o lugar dele. Porque aquela posição é de fundamental importância para guardar toda a estrutura, né? Ele precisa estar lá. Alguém precisa guardar aquela posição. Do contrário, todos estão em perigo. Nós somos ministros de Jesus Cristo. Nós somos mordomos do Senhor. Precisamos ministrar com sabedoria, precisamos lutar com sabedoria, precisamos estar fiel na posição que Deus nos colocou. Não importa quão difícil, quantos já foram abatidos nessa posição. É nessa. Se o Senhor nos colocou nela, devemos permanecer nela, porque esta é a vontade de Deus. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, Senhor, essa é a Tua palavra e eu desejo, no fundo do coração, que ela possa encontrar lugar em cada irmão aqui, ó Deus. Para que todos nós tenhamos nossas mentes mudadas, nossos corações mudados, possamos admitir, ó Deus, a necessidade que temos de usar nossos dons e talentos, multiplicá-los, levá-los a efeito, ó Deus, que realmente possamos gastar nosso tempo, nossos talentos, nossa capacidade, nossa influência na Tua obra, Senhor. Possamos granjear para o Senhor. Que nós não tenhamos um coração mau e infiel para guardarmos esses talentos, guardarmos esse tesouro e nada fazermos com ele, mas pelo contrário, possamos nos debruçar em trabalhar e em multiplicar para o Senhor. Que haja fidelidade, ó Deus, na vida de cada um de nós, para que no pouco possamos servi-lo e bem, e que possamos ser dignos de recebermos mais do Senhor, para que possamos produzir mais na Tua presença. É o que nós suplicamos, em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Pai.